comissão, que diz Sim. assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Certo? No Sim. verso 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O verso 17 diz assim: este sinal seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão um demônio, falarão novas línguas. No verso 18 diz: porarão, ou seja, pegarão as serpentes e beberão alguma coisa mortífera, nada nos fará. Né? E ele diz, continua assim: e porarão a mão sobre os enfermos e esses serão curados. O que Jesus está a dizer? Ele deu a grande comissão, que é ir de pregar o evangelho. Mas ele disse o quê? Esses sinais seguirão aos que creem. Ou seja, você tem a grande comissão, que é a responsabilidade, mas a capacitação para cumprir essa grande comissão já está sobre você. E te seguirá. Entendeu? Ok. Amém. Então a grande comissão te foi dada, mas a revelação da capacitação para cumprir essa missão já está sobre você. Sim, porque porão, né, vocês porão a mão sobre o enfermo e esses serão curados. E faz muito sentido, pastor, porque nós estamos acostumados só a dizer ide. Mas por vezes temos medo de ir, temos medo de ir, porque não sabemos o que é que vai acontecer, não estou preparado, é aquela questão que surge no aí cristão. Tá o Senhor a dizer, você vai ir e você já está capacitado para isso. Entendeu? Amém. Nunca pensei sobre isso, irmãos. Nunca pensei sobre isso, mas olha, Maília também, ela diz amém. É muito bom, é um conhecimento que até mesmo eu que estou aqui, né, nunca tive tanto esclarecimento assim. E é muito bom, porque parece que ele te manda, não parece, não é? Ele te manda, mas também já vai te ataviar, vai te cobrir. Todas as ferramentas, tudo que você precisa para fazer algo. Por isso que o pastor falou sobre a questão da veia evangelística, né? Da cura, nesse caso, está atrelada ao evangelismo. Porque ela atrai a multidão para ser curada. Amém. Pastor, eu estou sem dúvidas. No entanto, eu sei que este tema é muito vasto. Né? Ela não só está na área vamos assim dizer, da comissão, no sentido da igreja, mas também em outros ramos, como na vida, vou dizer assim, emocional. Está atrelado à vida emocional. Mas poderia nos dizer, na área emocional, assim, como é que nós podemos aplicar a porta da atribuição? Na verdade, o que acontece, né? A Bíblia diz que todo aquele que recebeu Cristo Jesus já é nova criatura, certo? Já é nova criatura. Então, quer dizer que todas as situações, todas as experiências anteriormente que nós passamos, traumas, o Senhor já operou, entendeu? O Senhor já operou. E aí onde muitas das vezes o inimigo aproveita. Os nossos traumas, nós pensamos que são barreiras para que nos impedimos de crescer. Entendeu? De nos impedir de crescer. Na verdade, eu queria até falar, eu vou usar esse texto para recolocar a outra porta, que é a porta de Efraim. E já vamos entrar. Entendeu? O que acontece? José viveu traumas. Viveu grandes traumas. Claro, não tinha como. José viveu grandes traumas. Imagina ser vendido pelos seus próprios irmãos. Antes de ser vendido, né? Ser colocado no poço. Primeiro, antes de ser vendido, ser colocado no poço. Entendeu? Sim. Ser colocado no poço, ele se calhar pensou que é uma brincadeira que e tal, que os irmãos estavam a fazer. Mas agora vê o teu irmão ali pagarem porque estão a te levar como escravo. Entendeu? Entendo. José viveu traumas, ele viveu esses traumas. E não só, ele até poderia se esquecer desse trauma. Né? Poderia se esquecer, vamos colocar, né? Poderia se esquecer desse trauma. Então chegou na casa de um senhor que Deus lhe abençoou e ele começou a ser visto como um grande homem a cuidar da casa desse senhor. Entendeu? Deus lhe abençoou. Mas é tão engraçado que dentro da bênção, da proteção do Senhor, existe uma mulher que lhe tentou e ele, não fazendo mal, foi levado preso. Foi colocado na masmorra. Não é qualquer prisão.
A Bíblia é bem clara que foi colocado no cárcere onde eram os presos do faraó. Não era qualquer prisão. Oh. Não era qualquer prisão. Não era qualquer prisão? Não. Como assim, pastor? O faraó tinha prisão específica para os seus servos que não cumpriam coisa. É por isso que nós encontramos lá o copeiro e o padeiro. Encontramos também outros presos. Pastor! Entendeu? Muito bom. Entendeu? Muito bom. Aqueles que desobedeciam ao cargo do faraó era colocado naquela prisão. Posso chamar de calabouço. Entendeu? Era colocado. Então, José não tinha nada a ver com não tinha nada a ver com faraó, mas foi colocado naquela prisão. Entendeu? Por quê, pastor? Foi colocado naquela prisão. Vamos chegar. Vamos chegar. Pronto. Foi colocado naquela prisão. Então, ele tinha tudo para se sentir amargurado. Tinha tudo para se sentir traumatizado, né? Sim. Tinha tudo. Mas é engraçado que, depois da morte de Jacó, olha que José diz aos seus irmãos, porque os seus irmãos estavam com receio que José poderia castigá-los pelo fato deles lhe venderem. Sim. Olha que José diz aos seus irmãos: eu não estou ressentido convosco porque eu sei que o Senhor me trouxe aqui para um grande propósito na vossa vida. Qual era o propósito de José? O propósito de José? Era salvar a família do Egito? Exatamente. O propósito de José era ser a provisão de Deus para o povo de Israel. Entendeu? E aí é onde está. José vive traumas, ok? Isso é muito forte, passa por situações para viver o propósito de Deus. Ou seja, muitas das vezes, o lugar onde o Senhor quer nos levar, eu até gostaria de virar para aí, né? Muitas das vezes, o lugar onde o Senhor quer nos levar nem é o lugar onde nós desejamos estar. Entendeu? Sim. Muitas das vezes, o lugar onde o Senhor tem propósito para a nossa vida não é o lugar onde nós desejamos estar. Você pode perguntar, pastor, como assim? Eu vou virar para Jonas. Sim. Amém. Amém. Meu Deus. É muito forte. Jonas queria estar em Nínive? Sim. Queria ou não queria? Não queria. Não queria estar em Nínive. Não queria. Ele pegou um navio que foi no lugar oposto. Mas o propósito de Deus era tão grande, tão grande, tão grande na vida, que Jonas tentou morrer, mas não conseguiu morrer. E o peixe lhe vomitou exatamente aonde? No local onde Deus queria lhe levar. Amém? Muitas das vezes, por mais que seja doloroso, o Senhor vai te levar no local onde vai se cumprir o teu propósito. E aí é onde está. A porta de Efraim se abre na nossa vida quando nós estamos a viver o propósito no local de propósito. Já que assim, pastor, vamos então trasladar. Vamos trasladar, porque eu já sei que o pastor está nos encaminhar. Vamos então começando na porta de Efraim, porque já estamos a viver o propósito. Por exemplo, a irmã diz assim, não é? Ide é uma ordenança e quem nos ordena nos capacite. Verdadeiramente. Nos capacita. Amém. Agora, o pastor já está nos guiar. Estamos a viver o propósito de Deus. Dentro do propósito, nem sempre nós vamos estar onde nós queríamos estar. Exatamente. O pastor falou sobre José, sofreu traumas, mas para um grande propósito. Para um grande propósito. E ele percebeu isso. O pastor falou primeiro de Jesus. E eu percebi muito bem aquilo que o pastor estava a fazer. O pastor nos guiou com Cristo, Jesus. Exatamente. Jesus sabia qual era o seu propósito. Qual era o seu propósito. Ele tinha isso claro. Exatamente. E José, pelo historial, acho que ele também sabia. Sabia. Os sonhos revelavam qual era o seu propósito. Amém. Amém. Uau, pastor, meu Deus. Isso é muito forte. Então, já estamos a ver o propósito. Quer dizer que vamos transladar para a porta de Efraim. Exatamente. Pastor, por favor. A porta de Efraim é a porta da porção dobrada. É a porção dobrada. Ou seja, o Senhor tem sempre uma porção dobrada para a nossa vida. Amém. O Senhor quer nos abençoar. Quer nos abençoar. É aquilo que diz em Efésios, né? Efésios 1, né? Que o Senhor vai vos abençoar com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. O Senhor quer sempre nos abençoar. As bênçãos estão sempre derramadas. Mas é necessário que nós vivamos princípios. Um dos princípios, sabe qual é? Não. Está no local onde o Senhor quer nos colocar. No local do
propósito. Se Meu você pai. se disponibilizar a ir para o local do propósito, mesmo que você não queira ir, a porta da porção dobrada se abre para você. Como assim, pastor? Simples. Vamos olhar para vamos olhar para esses 3 exemplos e até se quiseres depois podemos abrir outros exemplos. Como é que a porta da porção dobrada se abriu para Jonas? Pronto. A Bíblia descreve que Jonas pregou o evangelho em Nínive, certo? Era um evangelho de arrependimento. O que é que aconteceu? Era um arrependimento tão profundo que os homens jejuaram e até os animais jejuaram. Até os animais. Isso é muito forte. Até os animais jejuaram e Deus cumpriu o que tinha para Nínive. Amém? E aí aconteceu. Vamos olhar para José. O José viveu o propósito de Deus, amém? Que foi levado para o Egito. E ele não só serviu de provisão para a sua família, mas serviu de provisão para a nação de Israel, que é a sua família, para a nação de Egito e para as outras nações vizinhas. Por quê? Porque José viveu o propósito, estava no lugar de propósito. Vamos olhar para Jesus? Vamos. Ok. Jesus, eu até corro o risco de ser mal entendido nessa passagem, né? Jesus, no Getsemane, quando estava a orar, quando deu a revelação do que havia passado na cruz, certo? Sim. De certo modo, Jesus sentiu como é que eu posso dizer? Trazer em palavras miúdas. De certo modo, Jesus não queria ir na cruz. Digo, no exato momento que Jesus teve a revelação do que iria acontecer na cruz. Por que me leva a dizer isso? Porque Jesus orou. Disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Ou seja, existiria um pequeno receio de Jesus para passar pela cruz, porque soube que a cruz seria dolorosa. Mas, por saber que era o lugar da consumação do seu propósito, Jesus obedeceu, viveu o seu propósito. Certo? O que aconteceu? O evangelho não ficou só para os judeus, mas trasladou para todo o universo. Através da morte de Jesus Cristo, todo o universo sabe do evangelho. Essa porção dobrada. E não só. Se nós dermos uma olhada, aqui no meu computador, se nós dermos uma olhada na Bíblia, diz que deixa eu só ver se aqui consigo ligar, né? Diz que a ele foi dado um nome, né? Que está acima, sobre aqueles que estão nos céus, debaixo da terra, é dado sobre todo nome, né? Isso está, eu acho que é em Filipenses, uma coisa assim. Ok? Entendeu? Os seus já sabiam quem é Jesus? Não sabiam? Sim, sabiam. As trevas já sabiam quem é Jesus, certo? Sim. Mas a porção dobrada foi dada quando toda a humanidade passou a ter a revelação completa de quem é Jesus. E pelo que não se exaltou antes... Está aqui, ok. Vamos lá. Pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém. Isso depois de cumprir o propósito. O propósito, sim. Amém? Amém. Aí está uma revelação da porção dobrada. Meu Deus. Então, muitas das vezes nós falamos porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, mas nós vivemos o propósito de Deus. Explica como é que é isso, pastor. Nós ansiamos tanto, porção dobrada, vida financeira estável, vida emocional estável, tudo mais, tudo tem que dobrar, ok. Estamos a viver o propósito de Deus? A grande questão é, se eu estou verdadeiramente a viver o propósito de Deus, nós vamos ver que vai desenrolar tudo. Como, pastor?
vamos ver que vão desenrolar tudo, entendeu? Porque então, se o Senhor quer que nós vivemos, que nós nos dediquemos a viver a sua obra, você acha que o Senhor não te capacita, não te dá o sustento né? para você viver a sua obra? Dá. Entendeu? Dá. Então, se nós queremos viver a obra do Senhor, o Senhor dá o sustento para nós vivermos a obra dele. Entendeu? Sim. E não é simplesmente o básico, é a porção dobrada. Porque quando nós lemos em Malaquias 3:10, né, que vimos trazer dízimos à casa do tesouro, o Senhor diz assim: fazei prova de mim, se eu não vos abençoar de tamanha benção. Ele não diz só benção, é tamanha benção. Se eu não abrir a janela dos céus. Entendeu? Mas também uma questão, pastor. O pastor começou a debruçar sobre a porção dobrada, conectando a porta da porção dobrada à porta de Efraim com a porta da atribuição. Sim. Mas a porta da porção dobrada não está atrelada a uma herança que Deus estendeu para todos, tanto cristão como não cristão? Na verdade, está atrelada para todo mundo. É só viver o propósito que o Senhor estabeleceu. E se eu não viver o propósito de Deus, corro o risco de não viver a porção dobrada? Corro o risco de não viver a porção dobrada. Explica bem para nós, pastor. Vamos olhar para esses exemplos todos que eu dei. Sim. Entendeu? Vamos olhar para esses exemplos todos que eu dei. É bem prático, bem né? prático, sim. Se José não fosse eu creio que Deus soberano e Deus poderia fazer alguma coisa por amor à nação de Israel, certo? Sim. Eu creio que Deus poderia fazer. Mas se não existe um elemento, ou seja, Deus nos usa para essa obra, né? Se não existe essa disponibilidade nossa para que Deus nos usa para a obra, será que nós viveríamos as bênçãos que o Senhor tem para nós? Não. Entendeu? Se você quer viver as bênçãos que o Senhor tem para você, você precisa simplesmente viver a lugar de passa mesmo essa mensagem para o nosso pessoal, por favor. Tem a câmera e diz isso, conecta a porta da atribuição, a porta de Efraim e traz uma revelação como mestre, pastor, para o nosso povo, por favor, pastor. Porque não é só a nossa igreja que está a nos ouvir, mas outras pessoas mais estão a nos ouvir e precisam disso. E precisam entender qual é o meu chamado e precisam entender se eu viver do chamado de Deus, o que eu tenho como benefício. E não só um benefício que a pessoa tem que dizer, não, é grande benefício. Mas precisa mesmo se atirar a palavra. Olha, na verdade, é aquilo que nós acabamos falando sobre aqui, né? Eu queria passar para si, né? Primeiro é que o Senhor nos tem uma atribuição. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim, tem um chamado para si. Então, esse propósito, essa é a atribuição que o Senhor colocou para a sua vida. Deus tem uma determinada orientação para você. Tem uma determinada atribuição para você. E quando eu começo a viver essa atribuição, independentemente do lugar que eu queira estar ou não, a porta de Efraim começa a se abrir na minha vida. A porta de Efraim se abre. Entendeu? Por quê? Porque eu disponibilizei-me para viver o propósito de Deus. Ainda que seja no deserto. Virar para si. Para mim, sim. Ainda que seja no deserto. Por quê? Porque se nós olharmos para Abraão prosperou onde? Abraão prosperou no deserto. Abraão prosperou no deserto, pastor? Abraão prosperou no deserto. Como, pastor? Abraão prosperou no deserto. Entendeu? Como, pastor? É tão engraçado que quando nós voltamos para aquele versículo e vimos a discussão entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Os servos de Ló e os servos de Abraão. Por quê? Porque o local onde eles estavam a pastorear não era suficiente para as duas manadas. Então Abraão disse o quê? Olha para o lugar onde é mais frutífero, para Ló, onde você sentir, vá lá e eu vou me virar para o lugar oposto. Entendeu? Ló foi para uma cidade que era mais verdejante e Abraão foi para um lugar deserto. Tanto quando Deus chama Abraão para olhar para as estrelas, ela diz o quê? Conta, sim. E depois Deus fala para olhar onde? Para a terra. Olha para a terra. Entendeu? Mas agora a irmã ela perguntou assim, será que não é uma questão de obediência? É uma questão também de obediência, não é? É exatamente isso.
para mim estar no local do propósito, eu tenho que estar disposto a viver em obediência, independentemente da minha vontade ou não. Irmã Elia, eu gostaria de falar para si. Para mim viver o propósito de Deus, eu tenho que viver em obediência, independentemente eu querendo estar, ou seja, ser a minha vontade ou não. Ou não. Entendeu? Uhum. É isso. Eu decido obedecer a Deus. Eu não quero estar por aí. Mas eu vou te obedecer. Seja feito a tua vontade, não a minha vontade. Quando eu vivo essa obediência, quando eu vivo o propósito de Deus, a porção dobrada vem sobre a nossa vida. Amém, 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 pastor, meu Deus. Ah, Jesus. Eu estou sem palavras. Pastor, este é um ensinamento que moveu sim o meu coração. Amém. Amém. Eu, sinceramente, eu vou dizer que sinto-me muito bem. Amém. Por esse esclarecimento. Amém. E é algo que está lá na palavra, mas quem vai nos explicar? Né? Quem vai... Por vezes, quando eu pego a Bíblia, eu vou interpretar de acordo com a minha veia, né? Sim, sim. Que eu quero. Sim, sim, sim. Mas ouvindo o pastor falando desse modo, como se uma porta tivesse a se abrir. Uau. Amém. E quando alguém te explica, você fala assim, sim, exatamente isso. Eu estou a entender tudo. Uau, que estou a bem entender isso. tudo, Glória a Deus. completamente. E é tão bonito que estas duas portas se relacionam. Se relacionam, né? Elas se complementam. E isso é muito bom. Eu também acredito que você que nos acompanhou e que está nos a acompanhar, né, pode não ser neste período que estamos gravando, mas em qualquer momento que estiver a ver este vídeo, você vai se relacionar com esta mensagem, você vai amar esta mensagem, porque esta é uma mensagem de bênção. Esta é uma mensagem também de arrependimento, de todas as vezes que fomos desobedientes a um chamado e a uma missão. E de todas as vezes que não seguimos, de todas as vezes que queremos ir no nosso caminho, e sendo que o caminho de Deus é um pouquinho, né, aquilo que a palavra do Senhor diz, que o rico, é mais difícil um rico passar pela ponta de uma agulha do que... Não, ele diz assim, como é que é? É mais fácil um camelo passar um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E é exatamente isso. Para nós é difícil, né? E a pessoa está lá. E é uma bênção, irmãos. Aqui criou um ambiente assim, do tipo, está tudo esclarecido. Amém. Está tudo esclarecido. Eu perdi aqui a conexão no telefone, mas eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam. Lembro-me aqui da irmã Cláudia Soares, da irmã Elia, da irmã Indira, da pastora Graça. Né? Muito obrigado a vocês que estiveram aí também no YouTube. Não tenho acesso aqui agora, tivemos alguns problemas técnicos, mas você acompanhou a mensagem é mais importante do que, né, qualquer uma outra coisa, né, irmãos? E nós estamos gratos. Eu quero pedir ao nosso pastor Adilson para nos brindar com uma oração, para nós poder encerrar. Antes da oração, o pastor tem um apelo a fazer a alguém que está lá a nos ouvir. Na verdade, o apelo sempre há, né? Você que não ouviu você que ouviu essa palavra, né? Deixa eu só endireitar aqui, ajeitar, porque... Você que ouviu essa palavra e de repente sentiu a necessidade de compreender um pouquinho mais sobre o ensino, sobre a palavra de Deus, eu te convido você a fazer parte de uma congregação, pode ser mesmo aquela que está próximo de si. Eu acredito que o mesmo Espírito que fala conosco a cada momento, vai falar consigo nesse momento que você visitar essa congregação, entendeu? Porque nós somos chamados para vivermos a graça do Senhor. O Senhor tem um grande propósito na nossa vida. E muitas das vezes nós vivemos situações porque não queremos andar no propósito de Deus. Entendeu? Vivemos situações dolorosas. O Senhor não quer que você viva essas situações difíceis ou até mesmo passa por isso que você está passando. O Senhor tem um grande propósito para a sua vida. Então se disponibilize em viver o que o Senhor quer que você viva e a graça do Senhor vem sobre a sua vida.
Amém? Jesus Cristo já morreu por si, já morreu por mim. Então, essas situações que você esteja a passar, muitas das vezes já poderia lhe ser poupado. Sim. O que o Senhor pede é simplesmente que viva a palavra. Nós vimos na passagem que diz assim que vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, né? Ele diz assim, aprendei comigo, eu que sou manso e humilde de coração. Amém? Porque o meu jugo é leve e suave. O Senhor não quer que você carregue nem esse peso, nem viva essa situação que você esteja a viver. Yeah. O Senhor quer te dar uma outra vida, uma outra realidade. Então, se achega no Senhor, que o Senhor vai te trazer paz. Amém? Amém. Amém. Então, resta-nos a oração, né? É verdade, pastor. Então, eu gostaria de orar aqui. Rei da Glória, nós oramos, Senhor. Obrigado por esse momento tão abençoado, Deus. Obrigado por esse momento de esclarecer da Tua palavra, Deus. Senhor, nós agradecemos pelo esse momento, Deus, pelo Teu Espírito Santo que nos revelou profundamente a Tua palavra, que nos ensinou a compreender a Sua palavra. Pai, obrigado, Deus, por essa revelação e essa mudança de pensamento, essa metanoia, Senhor. Porque nós estamos convictos, Senhor, Pai, aqueles que nos acompanharam não serão a mesma pessoa. Eu e o Eliseu não sairemos da mesma forma que entramos aqui, porque nós queremos na Tua graça, nós queremos na manifestação do Teu poder. Pai, continua, Senhor, Pai, a abençoar aqueles que estão a acompanhar essa live, continua, Senhor, Pai, a nos abençoar de forma sobrenatural, tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Pastor, muito obrigado. É que sou grato. Os irmãos estão aí, muito obrigado que nos acompanharam. Irmão Acácio Mateus, irmã Indira, pastora Graça, irmã Cláudia Soares, irmã Elia, muito obrigado. Vocês que estão aqui na minha mente, que participaram assiduamente do programa. Pastora Dilson, Deus abençoe mais um programa Conexão Palavra que acontece todas as segundas-feiras sem falha. Né? Eu sou grato por estar aqui. Amém. Então, vamos fazer um tchau para o nosso pessoal. Né? Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.